Olá, bom dia. Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, né? Dia 5 de janeiro de 2024. E aqui nós estamos para mais um dia meditar na palavra do Senhor. Eu estava lendo um texto bíblico em Apocalipse capítulo 21. E eu estava pensando, Apocalipse 21, eu vou ler o texto, depois a gente vai conversar um pouco a respeito dele e algumas coisas relacionadas à nossa vida nos dias de hoje. Qual a influência desse texto para os dias atuais? Apocalipse 21, de 1 a 5, diz assim, ó: Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O texto registrado aqui em Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João morreu de velhice. Já na idade bem avançada, João foi colocado numa ilha para morrer. Ele viu os outros apóstolos, ele viu a igreja, ele viu os cristãos da sua época serem assassinados, primeiro pelos judeus, depois pelo Império Romano, e ele estava vendo isso tudo acontecendo e tentaram matar João, segundo a tradição, tentaram matar João, não conseguiram tirar a vida dele e deixaram ele para serviços forçados numa ilha de Patmos, chamada Ilha de Patmos, né? E lá ele ficou sofrendo. Então ele sofreu, viu sofrer, ele viu as angústias. E o crime desses homens, o crime de João, era ser cristão. É porque ele era um seguidor de Cristo. Ele era uma pessoa que conservava os valores do cristianismo, os valores da mensagem de Jesus. E por causa disso ele era perseguido. Ele e seus pares, né? A igreja primitiva foi perseguida simplesmente porque queria observar, obedecer e viver os mandamentos de Cristo. Isso parecia ser uma ofensa ao mundo da época, né? Parecia ser uma ofensa ao mundo porque o mundo estava numa outra direção, estava no outro caminho, vivendo outra realidade. E ver pessoas vivendo os princípios do cristianismo fazia mal para o mundo. E hoje não é diferente, hoje também está assim, né? Hoje também está assim. Mas aqui nesse texto, a gente vê que Deus abre uma janela da eternidade, né? Depois de João escrever todo o capítulo, todo o texto de Apocalipse, e ele fala dos sofrimentos que virão, das angústias, do anticristo, dos anticristos, né? Dos tiranos do mundo, das pessoas que querem destruir o cristianismo, e não só o cristianismo, mas que querem dominar o mundo e acham que são poderosos, acham que tinham o poder na mão, que podia fazer tudo, que tomava decisões e pessoas morriam, tomava decisões, cidades eram dizimadas, né? Pessoas assim como Nero, por exemplo, colocou fogo em Roma e que tinha grande poder. Nesse texto aqui de Apocalipse 21, a mensagem é: tudo isso passou, os tiranos passarão. Tanto os tiranos do passado como os tiranos do presente. A gente vê ensaios de tiranos no Brasil, em todos os lugares. A gente tem visto pessoas que se acham todo poderosos, que pode perseguir, que pode matar, que pode calar, que pode fazer, se sentem como se fossem deuses, né? Todos que foram assim já passaram, e todos que são assim passarão. Todos que serão assim no futuro, até que Jesus volte, passarão também. Porque o texto aqui é claro em dizer que o maior poder está nas mãos de Deus, né? E aí quando ele fala aqui no versículo 4, né? Ele secará, limpará dos nossos olhos toda lágrima. Então todo aquele sofrimento que João presenciou vai ficar para trás. Todo o sofrimento que você presencia na sua vida vai ficar para trás. Nós sofremos por causa do inimigo, que a Bíblia fala que é o príncipe desse mundo, né? João 16:33, Jesus fala que no mundo tereis aflições. E teremos aflições porque também João vai falar lá em 1 João 5,19 que o inimigo, o diabo, é o príncipe desse mundo, e o mundo jaz no maligno, né? É o que ele diz lá. O inimigo das nossas almas, como está escrito em João 14, né? O inimigo das nossas almas, o príncipe deste mundo, essa pessoa, essa entidade maligna,
ela impõe sofrimentos, né? Sejam sofrimentos de perseguição, como no caso dos tiranos aqui, os soldados armados para destruir igrejas de pessoas que só estavam orando com a Bíblia na mão, né? E então a força bruta muitas vezes impõe sofrimento, muitas vezes terrores psicológicos, né? Quantas pessoas hoje em dia sofrem com terrores psicológicos, angústias as mais diversas, né? Tristezas as mais diversas, perdas as mais diversas, que fazem as pessoas não terem assim tanta alegria nessa vida, né? Às vezes a gente tem flashes de alegria na vida, mas a vida como um todo é toda sofrida, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa, vou dar uma pausa aqui para falar um negócio para você. Essa live não é uma live coach. As nossas lives não têm o objetivo de ser lives coaches, para falar para você um vencedor, você é isso. Não, você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Mas essas lives também têm que nos ajudar a mergulhar um pouquinho mais e olhar para a eternidade. Porque a eternidade é logo ali. A fresta que Deus abriu aqui no capítulo 21 de Apocalipse para o João ver a cidade santa chegando, o trono da graça de Deus, a habitação daqueles que preservam os princípios da palavra, a habitação desses com Deus, isso é uma coisa que está logo ali. A eternidade, nossa, irmãos, está logo ali. Então, às vezes a gente quer ouvir uma mensagem que fala que a gente vai acertar os números da Mega Sena. Você viu isso? Um pastor revelando os números da Mega Sena. Então tem gente revelando o número da Mega Sena, revelando os números do CPF, o número da casa, o número do carro, revelando a chave da casa. Isso tudo fica aqui. Isso tudo fica aqui. De que adianta um dente de ouro? Se eu fizer uma oração e você receber um dente de ouro, se a sua alma se perder. Então eu quero com a ajuda da palavra, como ela me permite fazer, abrir uma janela e olhar para a eternidade, sabendo que a eternidade está logo ali. Se a gente tem que se preparar para alguma coisa, não é para ganhar os números da Mega Sena, é para ganhar a eternidade. É para isso. Então, Deus falou com João aqui, João, tudo isso desse mundo vai passar. Tudo vai passar. Olha para a eternidade. Eu vou enxugar dos seus olhos, João, toda lágrima. Eu vou enxugar dos seus olhos todo esse sentimento de angústia. A morte não vai ter mais poder nenhum sobre a vida de nenhum de vocês. E é isso que deve encher o nosso coração de alegria, saber que o último inimigo a ser vencido, que é a morte, já foi vencido na cruz, né? E quando ela chegar para nós, ela vai nos transportar para os braços do Pai. João tinha essa convicção e a gente também precisa ter, né? Em meio aos sofrimentos, Deus consolou João. Em meio aos sofrimentos, Deus nos consola. Quantas vezes você está passando por um momento de angústia, de repente você tem um sonho mesmo literal, você dorme, tem um sonho e você acorda com o coração mais leve. De repente é Deus te dando uma pitadinha de esperança para você esperar um pouco mais, passar por aquela luta, porque no mundo tereis aflições. Então, não tem como ser diferente, mas no meio dessas aflições, Deus prepara momentos de refrigério que nos ajuda a olhar para a eternidade e saber o que nos aguarda, né? O que nos aguarda na eternidade, se formos fiéis até a morte, como diz a palavra, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Então, Deus está mostrando para o João aqui a futilidade desse mundo, as riquezas, os bens. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa falando sobre essa questão de como a rede social muitas vezes engana as pessoas, né? As pessoas hoje em dia se sentem felizes, se sentem amadas se tiver seguidor na rede social, se tiver gente assistindo, se tiver gente clicando, se tiver gente chegando para ser seguidor, né? Aí quando isso cai, a pessoa entra em depressão profunda, tira até a própria vida, porque precisa desse status. A rede social ela vende essa ideia de vida plena, né? Vende essa ideia de vida plena e a gente sabe que vida plena é só em Jesus, né? Se você ficar preso a qualquer coisa desse mundo que quer dizer para você que você vai ter vida plena neste mundo, é falso. Mesmo que seja o evangelho pregado numa igreja, é falso. Porque nesse mundo não existe vida plena. Você tem a vida consolada, dirigida pelo Espírito Santo nessa vida. E o desaguar dessa vida é no oceano da eternidade. E é isso que nós aguardamos. Então Deus está falando isso aqui para o João. João, presta atenção, João. Tá vendo? As coisas velhas já passaram. Na fala de Deus, quando ele fala já passaram, é porque para Deus não tem presente, passado e futuro, né? A gente precisa do desdobramento do tempo para que o futuro chegue. Mas para Deus, o futuro já chegou. Então ele quer colocar no nosso coração de que esse sofrimento que você está passando agora, que eu estou passando agora, já passou, né? Essa perseguição já acabou, já passou. Porque a eternidade é logo ali, João. É logo ali. E ele é tão logo ali
que eu posso cair morto aqui agora e ir para a eternidade. Nesse exato momento, você pode cair morto aí agora e ir para a eternidade. Né? E como é que está a sua alma? Como é que está a minha alma? Será que eu estou me preparando? Então o objetivo nosso aqui é mergulhar um pouco mais profundo nas realidades que de fato interessam. Não interessa para Deus e nem para você eu fazer uma revelação aqui do seu CPF. O que vai adiantar eu falar do seu CPF? O que vai adiantar eu falar os números da Mega Sena? O que vai adiantar eu falar, sei lá, qualquer outra coisa para essa vida aqui? Né? Mergulhar mais profundo é olhar para a eternidade, é se preparar para a eternidade, é ficar firme com Jesus apesar das perseguições, é ficar firme com Jesus apesar das lutas, das lágrimas, das tristezas, tantas vezes que a gente tem que enfrentar nessa vida. Mas tudo isso está preparando o nosso homem interior para desejar e ansiar mais ainda pelo céu, né? É isso que Deus quer gerar no nosso coração, né? Então, não seja raso com Deus, não. Faz um propósito com Deus em 2024. Eu quero ser um cristão mais profundo no sentido da busca ao Senhor. Eu quero estar firme com Deus na igreja, quero estar firme com Deus em tudo aquilo que Deus mandar eu fazer, nas atividades que forem necessárias. Eu quero estar firme com Deus na ajuda ao próximo. Eu quero ser um verdadeiro cristão mesmo. Eu quero ter uma vida de mais profundidade com Deus. Porque no final das contas é isso que vai contar. Entende? É isso que vai contar. Tudo mais passa. A Bíblia diz assim, ó, versículo 1 do 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Presta atenção nisso. E fala assim, e termina falando assim, ó, e o mar já não existe. Olha só, coisas que são chamadas de firmamento. O céu, chamado de firmamento. A terra, que é o lugar de nossa base, né? O mar. Ele fala essas coisas que são aparentemente firmes vão deixar de ser, vão deixar de existir, porque está contaminado pela presença do príncipe deste mundo, do Deus deste século. E eu estou preparando um lugar novo para vocês. Então, por que você está nesse raso aqui? Não fique nesse raso, não. Mergulhe um pouco mais profundo, né? Vamos nos esforçar para mergulhar um pouco mais profundo, sabendo que a eternidade é logo ali. Eu não sei se você está passando por alguma luta, alguma situação que carece de uma intercessão, né? E eu quero interceder por você. O que eu quero dizer para você é, fique firme, né? Eu quero interceder por você, né? Pega aí seu motivo de oração que você escreveu aí para 2024 e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor preparou a eternidade para nós. Nós não somos merecedores, mas o Senhor preparou. E, ó Deus, que essa palavra, ó Deus, entre no nosso coração e enche nosso coração de esperança. E possa também nos blindar, ó Deus, das falsas profecias, para que a gente fique firme na palavra do Senhor. Também agora queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, os motivos de oração, esses objetivos, motivos de oração desse ano 2024. Abençoe em nome de Jesus, nos dê força, disposição, recursos e espiritualidade suficiente para que possamos atingir esses objetivos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Você é mais do que vencedor se você é aquele que espera no Senhor, sabe? E não fique assustado com o que está acontecendo no mundo, não. Está tudo escrito. Mas isso tudo vai passar. Um abraço, Flávia. Deus te abençoe.